Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Rádio CPT. A Rádio CPT apresenta Revista CPT. Olá, muito bom dia, 10 horas 32 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT, aqui da rádio, que é uma boa companhia para você, nesta linda sexta-feira, dia 6 de março, uma sexta-feira muito especial, né? Afinal de contas, hoje é Dia Mundial da Oração. Inclusive, a gente compartilhou lá nas nossas redes sociais, né, na @IELBOficial, no Instagram, no Facebook, um vídeo muito legal da nossa parceira cultural, a Editora Concórdia, convidando você a orar o Pai Nosso junto com a Editora Concórdia, junto com toda a nossa querida e amada Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E o pessoal que nos ouve em radiocpt.com.br também assiste a nossa live pelo facebook.com/RádioDaIELB, pelo YouTube, youtube.com/RádioCPT. Você também é convidado a interagir conosco através dos nossos canais de comunicação, também pelo CPT Zap no 51993489360 e também pelo nosso tradicional e-mail contato@radiocpt.com.br. Mande seu alô, seu recado, seu bom dia. Participe conosco do programa muito especial de hoje, em que a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos o presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, dando sequência, né, à nossa série de entrevistas sobre o 4º Fórum de Educação Cristã da IELB, que aconteceu o ano passado em diversas regiões do Brasil, com a temática A Família Cristã. E o pastor Geraldo Schiller foi um dos palestrantes, né? A diretoria nacional e alguns convidados tiveram trazendo várias temáticas e a gente quer compartilhar com você que participou ou não, né, de alguma dessas edições do Fórum de Educação Cristã da IELB. Está convidado a participar aqui então com a gente. O pastor Geraldo Schiller vai estar falando hoje com a gente sobre Família, uma agência missionária. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Luana. Bom dia, Bandeira. Bom dia, amigos da Rádio CPT. E acho que é muito especial poder falar de família, o Dia Mundial da Oração. É verdade. E bem próximo do Dia Internacional da Mulher. Da mulher, é verdade, no domingo. Então, eu acho que família tem tudo a ver com oração e tem tudo a ver com a mulher e tudo a ver com a missão de Deus de apacentar e de salvar pessoas. Por isso, me sinto muito alegre por estar aqui e poder conversar um pouco sobre esse tema. Falando em tudo a ver, né, pastor? Até hoje, quando eu lhe convidei, né, para estar conosco aqui no Revista CPT, fiquei pensando, né, a gente está dando sequência à série de entrevistas, é a terceira entrevista dessa série de entrevistas sobre o Fórum de Educação Cristã da IELB. Começamos com o pastor Martinhos ontem, né, que é a coordenadora, é o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, que faz parte aí que abraça esse projeto, né. Depois tivemos aí essa semana o pastor Leonídio Guel, que também foi um dos palestrantes. E agora, então, o senhor também dando sequência a uma série de entrevistas com participação do pastor Geraldo aqui na rádio, nessa semana, aqui na Rádio CPT, né? Programa terça-feira, ontem substituindo o pastor Martinhos Zontaga aqui no programa Pergunte ao Pastor, e hoje aqui no Revista CPT. Então é uma sequência também dessa semana, né? A senhora de um intensivo aqui na Rádio CPT. Tá certo. Eu só espero que nossos queridos ouvintes suportem tamanha carga de pastor Geraldo. O pessoal fica muito feliz, muito alegre, né? Quando pode ter essa aproximação também com o senhor, né? Podendo interagir. Aliás, vamos ver já o pessoal que já está interagindo com a gente, mandando seu alô, o seu recado aqui nos nossos canais de comunicação, no Facebook, no YouTube, também pelo nosso CPT Zap. O pessoal já vai mandando alô, recadinho, aqui no nosso CPT Zap no 51993489360. A Elisa Teskfeldman, que está sempre ligadinha lá no litoral gaúcho, em Tramandaí, né? Ela escreve: bom dia, Luana, pastor Geraldo e demais ouvintes. Hoje fazendo 22 graus em Tramandaí, nublado, acompanhando o programa com o meu querido Renato. Abençoado programa e final de semana. Beijos da querida Elisa, que está sempre ligadinha também. Outro que está sempre ligadinho aqui na programação é o Wilson Miller, de Palmas, Tocantins. Ele escreve: bom dia, um grande abraço ao amigo e pastor presidente Geraldo, as bênçãos de Deus, escreve ele. Isso aí é um abraço para o pastor Eli, pro Eli, né? E Eli Miller.
Não, esse é o Wilson Miller. E o Wilson Miller, isso, de Palmas. Quem escreveu é o Eli, né? Não, foi o Wilson Miller. O Wilson. Isso, irmão do Batatinha, do Eli Miller. Irmão do Batatinha, né? Que é o nosso co-apresentador das sextas, inclusive, né? Mas hoje o Batatinha não pôde estar, ele está muito atarefado na escola, porque ele é capelão, ele é pastor de paróquia, capelão. E aí tá, claro, mudou, né? O ano, muda os horários e tudo mais. E aí ele não está conseguindo muito estar aqui com a gente. Mas a gente aguarda aí o Batatinha na próxima semana, né? Ou quando ele conseguir aí estar conosco, será sempre muito bem-vindo. Só explicando, né? Minha confusão é que o Wilson foi meu colega no Instituto Concórdia de São Paulo. Né? Certo. E o Eli é colega de seminário, de ministério, né? Então, mas os dois são muito queridos, amicíssimos, né? Um abraço para os dois, para toda a família Miller. Com certeza. Um grande abraço para o Wilson, que está sempre ligadinho, né? Sempre participando aqui com a gente. Também a Selma, do Espírito Santo, de Santa Maria do Jetibá, está participando, acompanhando aí, Deus abençoe, escreve ela. A Ilse Wolf também está sempre ligadinha na nossa programação. A gente agradece aí a companhia. Pessoal, à medida que vai chegando, a Maria Nazarete Santos também está aqui com a gente. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Vamos ver o pessoal que está participando aqui também pelo nosso facebook.com/rádio da IELB também, tem pessoal ligadinho aí, interagindo, né, curtindo, compartilhando a nossa live, tá meio devagarzinho aqui a nossa internet hoje, mas vamos ver aqui o pessoal que vai participando com a gente. Enquanto isso, vai carregando aqui, né, os nossos recadinhos. Vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, como a gente falou, né? Com esse vídeo aí lindo do Dia Mundial da Oração, há 96 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Também contamos com o apoio cultural da F5 Digital. Quer se comunicar melhor com seus atuais e futuros clientes? A agência reúne e oferece talentos em negócios digitais para a sua empresa e congregação. Conheça mais em f5digital.com.br. E você também pode contribuir para o trabalho da Rádio CPT. Acesse ielb.org.br e faça a sua doação online de qualquer valor. Se você é empresário, a Rádio da IELB também pode te ajudar a expandir o seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. E a gente também sempre divulga a nossa programação ao vivo aqui da Rádio Cristo para Todos. Hoje, sexta-feira, às 2h, temos o programa Teologando, apresentado pelo vice-presidente de ensino da IEL, pastor Joel Miller, que hoje vai estar recebendo convidados especiais também aqui no programa da rádio, os estagiários de 2019, o Lucas Nunes, o Jonathan Ferreira, Roberto Gerlock e Rodrigo Erschling. Vai ser um bate-papo bem legal aí, conhecendo um pouquinho, né, sobre a expectativa desses meninos, trabalho, da atuação desses meninos aí que também fazem, né, cumprem a sua missão, já começam aí como estagiários, né, pastor Geraldo? E agora já se encaminhando para a formatura em 2020, né? Então fica aí o convite para que você acompanhe também o programa Teologando, 2h aqui na Rádio CPT. Agora são 10h41 e a gente vai, antes de começar a bater esse papo com o pastor Geraldo Schiller, presidente da IELB, sobre essa temática da família cristã, uma agência missionária, vamos atualizar a nossa audiência com as notícias do portal da IELB. É isso aí, ouvintes da Rádio Cruz para Todos, muitas notícias no portal da IELB. A gente convida todos a acessarem ielb.org.br para conferir tudo o que está acontecendo na nossa igreja por todo o país. E hoje é sexta-feira, né? Dia de IELB News, um informativo semanal virtual. A gente dispara toda sexta-feira à tarde com os principais destaques do site. Se você ainda não recebe, ainda dá tempo. É só cadastrar o seu e-mail lá na página inicial do portal da IELB, que você hoje mesmo já vai estar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja por todo o país. Nosso destaque, então, é o Mensageiro Luterano e de março, né, que fresquinho aqui nas minhas mãos. O pessoal que é assinante já deve estar recebendo em sua casa. Se você não é assinante, tem como acessar lá em mensageiroluterano.com.br, lá no portal da IELB, Mensageiro Luterano Online também, né, que fica disponível para que você confira esse conteúdo, ou então faça a sua assinatura também entrando em contato com a Editora Concórdia. A capa do Mensageiro de Março traz aí, né, um pouco ainda repercutindo o Congresso Nacional da Liga de Servas Luteranas do Brasil, que aconteceu em janeiro, em Foz do Iguaçu, bem legal. Teve cobertura da Rádio CPT, né? Se você quiser, ainda não teve a oportunidade, pode acompanhar lá no nosso podcast, em radiocpt.com.br, transmissão de palestras, devoções, um pouquinho, né, do que aconteceu por lá. Muitos eventos também que você confere aqui no Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Esses eventos também, muitos estão lá no portal da IELB, na nossa agenda de eventos. Você pode estar se programando. Entre eles, quero destacar
marcar aqui que a gente recebeu. Inclusive, aí fica a dica, né? Se está acontecendo algum evento aí na sua congregação ou distrito, você gostaria de compartilhar conosco, tanto aqui no Giro de Notícias do Revista CPT ou lá no portal da IELB, é só enviar para site@ielb.org.br que a gente publica. Como fez o conselheiro do Distrito Mineiro, pastor Fabrício Jung, né, que divulgou pra gente o primeiro culto em 2020, é o segundo culto na Quaresma, que vai acontecer agora no dia 8 de março, em Vitória da Conquista, na Bahia, uma missão que está começando lá. Inclusive ele falou para nós, né, a pedido do presidente da IELB, estão iniciando um trabalho missionário no sul da Bahia, então a gente louva a Deus, né, e agradece essa oportunidade que o distrito está tendo lá com esse pessoal em Vitória da Conquista, que Deus abençoe ricamente, né? Todo esse trabalho, não só esse culto, primeiro culto, né? Mas todo esse trabalho missionário por lá. Fica feliz por isso, né, pastor Geraldo? Pois é, eu e o pastor Denilson Flegler tivemos a oportunidade de estar lá no ano passado, dirigimos um culto, né? Um grupo maravilhoso que nós temos lá. E agora os irmãos ali do Distrito Mineiro, Distrito Espírito Santo Norte, vão durante um ano fazer esse trabalho, liderados bastante pelo pastor Fabrício, né? E a intenção é no futuro termos um pastor residindo. Olha, Vitória da Conquista é uma cidade grande, né, quase 400 mil habitantes, temos um grupo maravilhoso lá e é necessário a igreja fazer esse investimento para proclamar o evangelho lá, né? Com certeza, a gente fica muito feliz. E a nossa gratidão ao pastor Fabrício, né, que está vestindo essa camisa aí com toda a força. Deus te abençoe, pastor Fabrício, e muito obrigado por essa sua boa vontade em servir também lá em terras baianas, né? Com certeza. E fica o convite também, né, para que você compartilhe depois conosco as fotos, o relato desse primeiro culto, para que a gente também possa compartilhar aí com os nossos irmãos lá no portal da IELB. Tem muitos outros eventos também, né, que a gente vem sempre anunciando aqui. Encontro Nacional de Líderes da 3LB, que vai acontecer agora no próximo final de semana, dia 14 e 15 de março, lá no Seminário Concórdia. Antes disso, essa semana, né, dia 9, nós temos a aula magna no Seminário Concórdia, também à noite, 19 horas, que vai ser dirigida aí pelo pastor Alexandre Vieira, né, professor do seminário. E também o Encontro Nacional de Líderes da GELB, que vai acontecer em abril, em Recife, Pernambuco. Você confere todos esses eventos lá no nosso portal da IELB. Falando em abril, também começam os concílios regionais de pastores, né, pastor Geraldo? Sim. Momento muito especial também, né, onde todos os pastores estão convidados. Aí são 16 encontros em diversas regiões para contemplar todos os nossos pastores da igreja, né? Sim, e o primeiro será em Campinas, São Paulo, para o Distrito Paulista, Distrito Bandeirante e Distrito Rio de Janeiro. Dia 28 a 30 de abril que vai acontecer esse primeiro encontro, mas você confere a agenda completa lá na nossa notícia no portal da IELB. Esses são os nossos principais destaques, mas você confere muito mais acessando ielb.org.br. Legal, o Revista CPT desta sexta-feira está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos o presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o pastor Geraldo Schiller, dando sequência à nossa série de entrevistas sobre o 4º Fórum de Educação Cristã da IELB, que aconteceu o ano passado em diversas regiões aí do Brasil, com a temática A Família Cristã. O pastor Geraldo hoje vai conversar com a gente, né, sobre Família, uma agência missionária. Você é convidado a participar conosco, mandar o seu alô, o seu recado, através dos nossos canais de comunicação, no facebook.com/radiodaielb, também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt e no nosso tradicional CPT Zap no 51993489360. E à medida que vai chegando os recadinhos, a gente vai lendo, né, e vai dando esse alô aí para nossa audiência. Eu queria que o senhor começasse falando, pastor, fazendo uma avaliação, né, desse evento. Eu sempre pergunto para todos que participaram, né, falando da importância do fórum, tanto que agora, esse ano, vai começar a próxima edição vai ser sobre o jovem, né? A gente trabalhou no ano passado a temática Família Cristã e agora vamos trabalhar o jovem. Mas eu queria que o senhor fizesse assim, uma rápida avaliação, né, de como o senhor sentiu a participação das pessoas nesses eventos e a importância, né, de se trabalhar a família cristã. Sim, eu tive a oportunidade, acho que foram 14 eventos que aconteceram, né? E eu tive a oportunidade de estar em 12, se não me falha a memória, né? Em todas as regiões do Brasil. E a reação das pessoas sempre foi a mais maravilhosa possível, né? Esse tema, família, é um tema muito encantador, né? Porque ele é um tema bíblico, né? A minha palestra, por exemplo, quando eu fui pesquisar na Bíblia sobre esse tema, eu fiquei encantado, porque parece que Deus não planeja nada fora da família, né? Era assim antes da queda em pecado, continua sendo após a queda em pecado, e quando a gente olha para a eternidade adentro, a gente vê promessas, né, para vós e para os vossos filhos, a promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo
tu e tua casa, né? Então a gente percebe como os planos de Deus são para a família. E aí as pessoas começam a entender isso e elas ficam maravilhadas. Então, a minha avaliação é altamente positiva, né? E também muito pelo que as pessoas, pelo feedback que nós recebemos das pessoas, né? Então, a avaliação é a melhor possível. E a gente sempre tem que, então, deixar o estímulo, né, o incentivo que as pessoas cuidem da família. Cuidem da família, porque a família é o grande bem que nós temos aqui nesse mundo, né? Com certeza. E agora sim eu consegui carregar aqui a nossa live no facebook.com/da-IELB. Tem muita gente participando, já tem vários recadinhos chegando aqui, inclusive, e a gente vai começar a fazer essa saudação aí com a nossa audiência, que está ligadinha. O pastor Michael Roberto Klarenberger, um bom dia para todos da Rádio CPT e para o pastor Geraldo, escreve ele. Bom dia, pastor Michael. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Também Sueli Kalim, que está aqui com a gente. Bom dia, Deus abençoe o trabalho de vocês. Ela que é de Balneário Camboriú, olha só. Belíssima cidade do litoral catarinense, né? Também Romeu Dum, que está aqui com a gente. Bom dia, ótimo assunto, fala ele. Também a Elisângela German Schwarzhaupt, que está sempre ligadinha na programação, escreve bom dia, um dia agradável, friozinho, com uma chuvinha, vez ou outra aqui em Itati, no Rio Grande do Sul. Ligadinha com vocês, abraço Luana, pastor Geraldo e a todos da rádio e ouvintes, escreve ela, um grande abraço, obrigado pela companhia. E a gente falando, né, pastor, sobre essa questão da temática, da sua temática, uma agência missionária, também o senhor falou um pouco sobre pais sacerdotes do lar, né? Eu queria que o senhor falasse para nós se a família é de fato uma agência missionária? Sim. E eu até mudei um pouco o tema que foi me dado, uma agência missionária, e eu introduzia a minha fala sempre dizendo que a família não é apenas uma agência missionária, mas ela é a agência missionária por excelência, né? E em todos os locais por onde eu andei, eu começava a minha fala fazendo uma pesquisa. Eu perguntava, quem de vocês aqui é cristão, porque nasceu numa família cristã? Levante a mão. Então, assim, em todos os locais, mais de 95% das pessoas levantaram a mão. A segunda pergunta, quem de vocês é cristão, mesmo não tendo nascido numa família cristã, mas que foi evangelizado, que foi trazido para Cristo durante a adolescência, a juventude ou a fase adulta? Menos de 5%. Então, isso significa que mais de 95% das pessoas que são da IELB, pelo menos nas pessoas que a gente entrevistou, são da igreja, assim como eu, né? Porque nasceram numa família cristã. Então, a agência que Deus utilizou para trazer essas pessoas para Cristo foi a família, né? Então, a família, ela é a agência missionária por excelência. Por isso que a gente vai ver no texto bíblico, o quanto Deus destaca a família para que os seus planos, né? Deus tem o desejo de dar a vida, de preservar a vida, de fazer com que essa vida seja em abundância e fazer com que ela seja eterna. Essa é a vontade de Deus para todos nós. E em todas essas situações, em todos esses contextos, a gente percebe que a família é primordial. Ela é de fundamental importância nesses projetos de Deus. Então, eu insisto, a família não é apenas uma agência missionária, mas ela é a agência missionária por excelência. Dá para dizer também, Luana, que a família é a instituição na qual Deus mais salva pessoas. Né? Mas, assim, lamentavelmente, a gente também pode dizer que é na família que muitas pessoas se perdem. Né? Exatamente pela postura da família, por não compreender a vocação dela, né? O propósito dela nos planos de Deus. Muitas vezes as famílias, não dando as ênfases, as prioridades adequadas, elas acabam também servindo de pedra de tropeço. É verdade. Inclusive em famílias de líderes da igreja e até de pastores. Por exemplo, quando o lar se torna um lugar de reclamação, de murmúrios, de queixas, de críticas infundadas, de calúnia, de difamação, de falar mal da igreja, de falar mal dos pastores, de falar mal dos colegas, a família, que deveria ser a agência missionária por excelência, ela se torna também um lugar de escândalo, inclusive,
de desincentivo à fé cristã e acaba se tornando uma porta para as pessoas saírem da igreja. Então tem esses dois aspectos aí, né? É bem interessante isso que o senhor está falando, presidente, porque a gente sempre fala, né, os desafios hoje que a igreja tem, né, com relação à família, principalmente nesse ambiente que a gente sempre fala, né, virtual, que a gente vive, tecnológico, essa geração do descartável, né, os relacionamentos, muito essa questão, acho que envolve muito também a questão do relacionamento. Porque hoje em dia, por exemplo, se tu não gostou de alguma coisa que alguém publicou no Facebook, tu já desfaz a amizade. Família é diferente, né? É muito mais desafiador, porque tu tá ali, são relacionamentos que vão sempre existir, né? Mas aí a gente fala, né? Por que acontece todos esses problemas, essas dificuldades? Por causa do pecado que vive na gente, né? E aí entra um ponto interessante, porque o senhor traz também, né, no seu material, da questão da importância da família nos planos de Deus desde a criação. Então, tem essa questão antes do pecado e... Exatamente. Ela já era, a gente pode perceber no início, Deus fez Adão e percebeu que não estava legal para Adão. Apesar de estar no paraíso, estava faltando alguma coisa. E o que estava faltando? Uma família. Aí Deus faz o Adão dormir, faz a Eva. E é interessante quando Adão acorda e vê a Eva diante dele, e a tradução da linguagem de hoje é assim, excelente, né? Adão acorda e diz, agora sim. Essa foi a expressão de Adão, né? Agora sim. E ele continua dizendo, esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, ó, Dia Internacional da Mulher, porque Deus a tirou do homem. E aí nós vemos Jesus depois, né, falando sobre o matrimônio, ele cita esse texto, né, ele cita esse texto para defender o casamento como uma instituição vitalícia, né? Então, a gente percebe que no contexto ainda pré-queda, antes da queda, sem o pecado, a família já tinha um espaço especial. Um espaço especial. E se a gente pegar, Luana e queridos ouvintes, assim, fazer uma leitura da Bíblia, nessa perspectiva, a gente vai ficar encantado. Porque, por exemplo, quando Deus, na criação, Deus destaca a família, né? Quando cria a mulher e põe lá com Eva. Quando acontece a queda em pecado, e Deus expulsa o ser humano do paraíso, o ser humano perde praticamente tudo. Ele perde a imagem divina, ele perde a comunhão com Deus, o conhecimento de Deus, ele perde a imortalidade. Mas uma coisa Deus não deixa ele sem, a família. O Adão, nós poderíamos dizer que ele foi expulso do paraíso com uma mão na frente e outra atrás. Mas aquilo que ele precisava, que era essencial para a continuidade dele, Deus deixou ele levar, a família. Então, até naquele momento, o pior momento da história da humanidade, a gente percebe a importância da família. Quando Deus anuncia o dilúvio, Deus pede para Moisés construir para Noé, Moisés não construiu a arca, Noé construiu a arca, né? O que Deus faz? Deus põe para dentro da arca Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras, família, né? Quando Deus desenvolve o plano da salvação, Deus chama a família de Abraão. Quando chega o momento de nascer o Salvador, aonde ele nasce? Uma família de José e Maria, né? Descendência de Davi. Quando Jesus vai fazer o primeiro milagre, aonde acontece o primeiro milagre? Um casamento. E o que é um casamento? É uma festa de família, né? E aí assim a gente vai vendo para o Novo Testamento afora, para vós é a promessa para vossos filhos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a gente percebe que a família, ela é a instituição antes da queda em pecado, ela continua sendo a instituição após a queda em pecado, e embora que a gente saiba pela Bíblia, e a gente nem sabe muito sobre a Bíblia, como é que vão ser as famílias na eternidade, mas na eternidade nós não vamos viver no isolamento, não. Né? A ideia de família, talvez numa outra conjuntura, numa outra modelagem, né? Mas a ideia da família continua existindo. Então, não tem como imaginar os planos de Deus sem família. Sem família. Né? A família, ela ocupa um espaço muito importante, muito mais do que a igreja. A família, ela é anterior à igreja, ela é anterior a qualquer instituição que você possa imaginar, né? Ela é a instituição mais antiga. Desde a criação do mundo, temos essa instituição primordial para que Deus possa continuar cuidando de nós, nos apacentando
nos dando a vida que Ele deseja que tenhamos, né? Com certeza, por isso que a gente sempre fala também, né, da importância da família ser construída com essa base, com esse sustento, né, de Deus, né? Exatamente, o porquê da família. Porquê? Né? A gente olhando lá em Gênesis, a gente percebe que o primeiro objetivo de Deus é que Adão tivesse companhia. E aí, acho que aí já começa a nossa falha hoje em dia, né? O que a gente vê? Muitas pessoas dentro da família, né, ocupando o mesmo espaço, debaixo do mesmo teto, mas preferindo, às vezes, a companhia. Lógico que é importante você ter a companhia de outras pessoas. Eu tenho um grupo de família no WhatsApp, eu tenho um grupo temos vários grupos que a gente participa, só que esses estão fora do meu teto, né? Quem está no dia a dia comigo é minha esposa e meus filhos, né? E as pessoas, infelizmente, não investem mais nessa companhia, né? Que é a melhor companhia, isso eu garanto para você, meu querido. A melhor companhia para você está dentro do seu lar, está dentro da sua casa. Quando as pessoas começam a procurar companhia no bar, nas farras, nas bebedeiras, nos vícios, é porque já começou a perdição, né? É porque já não entende mais o que é a família e por que estão em família, né? Com certeza. O senhor falou, né, essa questão do celular hoje, que acaba afastando muitas... É para aproximar, mas às vezes, né, dependendo do como a gente usa, acaba afastando as pessoas. Como é que o senhor identifica, assim, quais os maiores desafios hoje da família cristã? Eu acho que os maiores desafios da família cristã é fugir desse relativismo que existe hoje, né? Tudo depende do meu ponto de vista, depende... eu vejo família do meu jeito. Não. O primeiro desafio é a gente entender a família do ponto de vista de quem a criou, né? Deus criou a família, Deus criou com um propósito. Então, se eu sou um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, o primeiro desafio é olhar para a família não com os meus óculos, com os meus olhos, mas com os óculos e com os olhos de Deus, né? Esse é o primeiro grande desafio. O segundo desafio é entender qual é o propósito de Deus com a família. Hoje está aquele negócio, assim, o que importa é eu ser feliz. Não estou mais feliz? Saio da família, destruo a minha família. Não, se a gente olhar com os óculos de Deus, a família é o lugar onde a gente primeiramente vai servir. Servir a Deus e as pessoas, aquelas pessoas que Deus coloca mais próximas de nós, né? Então, o grande desafio de não querer ser servido na família, mas de servir. E um outro desafio é a gente dar uma perspectiva, não assim, hoje o imediatismo está muito grande, né? Olha, assim, não está bem hoje, então vamos desfazer. A perspectiva de Deus para a família é uma perspectiva eterna. Não é para um convívio de uma semana, de alguns meses, né? É uma perspectiva eterna. Então, a gente poder dar essa perspectiva escatológica, né? Deus nos colocou junto, Deus quer nos cuidar juntos aqui, Deus quer que a gente caminhe junto para uma vida plena e perfeita na eternidade, né? Então, esses talvez seriam, na minha opinião, os principais desafios hoje de quem pensa em família e de quem defende e luta pela família, né? Com certeza. O pessoal participando aí com a gente, através dos nossos canais de comunicação. Tem mais recadinho chegando aqui, ó. O pessoal da congregação de Emanuel de Birubá, tá ligadinho aqui. Bom dia, também escreve. A gente agradece aí o pessoal que tá ligadinho na nossa programação. Também tem mais o pessoal que tá curtindo a nossa live no facebook.com/RádioDaIelb, também compartilhando. A Juliana Lindmaier também está aqui com a gente. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Vanir Vorpagel também está ligadinha na programação. Um abraço também para Tânia Quadros, que está curtindo a nossa live no facebook.com/RádioDaIelb. Abraço para Marilda Rasch, também ligadinha na nossa programação. André Ebert também está curtindo a nossa live no Facebook. Vedima Alves Brito Inhance também está curtindo. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Também abraço para Dione Carcon. Viviana Kunknack também está ligadinha aí na programação. Nadir Vogue dos Santos. Abraço para Elaine Bares, também está curtindo. Vera Hart, a Iva Menhart também está ligadinha. A Ilse Berger está curtindo. Neuci Assis, tem muitas pessoas aqui curtindo, né? Não tem como ler o nome de todo mundo, mas a gente agradece todo mundo que está ligadinho aí na programação. E aí, até olhando aqui, né, eu me lembrei, quando a gente esteve com o pastor Leonídio Guel, que também trouxe essa questão da temática, veio uma questão que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da família, uma agência missionária, né? A pessoa tinha perguntado como é que fazia, assim,
Como é que poderia resolver uma dificuldade que tinha dentro da família, né? Onde o filho da pessoa, né, que é casado, que tem seus próprios filhos também e tudo mais, não aceitava muito essa questão, né, dessa prática cristã, por exemplo, não aceitava nenhum devocionário, não aceitava fazer orações à mesa. E isso aí envolve bem a questão familiar, né? Como é que a gente pode resolver, assim, quando dentro da própria família a gente não consegue fazer ela ser uma agência missionária? Então, a primeira preocupação tem que ser de ensinar os filhos desde o ventre materno, né? Os nossos filhos, quando ainda estão no ventre materno, eles nos identificam, eles nos ouvem, eles vão captando aquilo que a gente vai ensinando. E à medida em que eles vão crescendo, você vai ensinando. Esse é o melhor caminho, né? É bíblico, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele. Agora, quando isso não aconteceu na infância, adequadamente, e lá na idade adulta eles se tornam rebeldes, né? Aí a dificuldade é maior. A dificuldade é maior. Só que daí eu acho que o conselho é aquele que teve a mãe do Agostinho, né? Santo Agostinho, do catolicismo, né? Ela era uma mulher temente a Deus, consagrada, e o Agostinho era um jovem rebelde, né? Mais ou menos nessa linha aí, que não queria saber das coisas, né? Segundo, eu li alguma vez, segundo a tradição cristã, a mãe de Agostinho orou por ele 38 anos. 38 anos. E ela teve a felicidade ainda de vê-lo não apenas sendo um cristão, mas um dos grandes pregadores, um dos grandes teólogos, tanto que influenciou Martinho Lutero no conceito que Lutero tem de graça de Deus. Eu tive aulas com o falecido e saudoso Ellis Rothman, foi um missionário americano que esteve aqui no Brasil, e ele me disse que ele orou por um pecador durante 18 anos. 18 anos. E testemunhou para ele, e teve o privilégio de vê-lo convertido. Então, o conselho é assim: orem, coloque nas mãos de Deus. Porque nós não temos o poder do convencimento, nós não podemos abrir as pessoas, nós podemos argumentar, né? Mas quem vai convencer as pessoas de fato a confiar e trilhar o caminho da fé em Cristo Jesus é Deus, Espírito Santo. Certeza. Então, orem e testemunhem, né? O pai não pode, em relação ao filho, ter aquela filosofia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? O exemplo mostra muito, né? A gente sempre diz isso, né? Que através dos exemplos, os filhos vão aprendendo com os pais, né? Essa importância. Sim. E tudo mais. Eu até no meu trabalho aqui, em algum momento, eu digo assim, que palavras convencem, bons exemplos arrastam. Né? E uma coisa muito importante, você que tem um filho, um ente querido afastado, né? Não desanime, ore e confie. Eu, no meu ministério pastoral, ontem eu completei 26 anos de pastor da IELB. Né? Parabéns, pastor. Então, ao longo dos... Obrigado. Me alegro muito por isso, né? Para mim, essa data é tão especial quanto o dia do meu nascimento, o dia do meu batismo. Né? Nesses 26 anos, eu poderia contar aqui, ficar amanhã inteiro, o dia inteiro contando para vocês de experiência de pessoas, filhos, assim, pelos quais os pais arrancaram os cabelos, se desesperaram, e que no final da vida, no leito de morte, 1 hora, 2 horas antes da morte, eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas em arrependimento, confessando os seus pecados, confessando a fé, e morreram na fé. Então, filhos, diz a Escritura, são como uma seta na mão do guerreiro. O que o guerreiro faz? Ele põe o rumo e solta. Às vezes, a seta, ela faz umas curvas, né? Sai dali, mas o importante é ela chegar no alvo. Tá? Agora, se você não põe no rumo, aí ela não vai chegar no alvo. Então, pais, padrinhos, nós temos a função, nós temos a função de orar e mostrar o rumo, mostrar em palavras e ações o rumo. Se o nosso filho, se o nosso afilhado, se o nosso sobrinho, né, em algum momento largar esse rumo, vamos continuar orando, porque se ele tiver, né, uma boa base, se ele tiver um apoio em termos de oração, de testemunho, no momento certo Deus vai dar oportunidade, Deus vai chamar e ele vai chegar lá no alvo, que é o nosso grande objetivo. Agora, se a gente não pôr ele no rumo, se a gente desistir dele, se a gente condenar ele antecipadamente, isso é um grande problema, já sair condenando as pessoas.
A Bíblia é bem clara, não julgueis para que não sejais julgados. Nossa tarefa é testemunhar, né? E sempre sermos acolhedores, né? A história do filho pródigo, né? O filho chegou, voltou para casa, tinha gastado todo o dinheiro do pai, tinha perdido isso na farra, na prostituição. Ele voltou fedendo cocô de porco, né? E o pai em nenhum momento diz, filho, agora você voltou. Não, o pai o recebeu. E enquanto o filho estava longe, o pai orava. E o pai diariamente olhava naquela direção para a qual o filho tinha ido, esperando o seu retorno. Então, a história do filho pródigo ensina tudo que a gente precisa saber. Embora ali, nessa história, o pai é Deus, né? Mas na parábola, a figura do pai humano nos ensina o que Deus espera de nós, né? Que a gente primeiro tenta impedir que o filho saia. Não tem como amarrar ele. Ele vai sair se ele quiser, mas então que a gente fique orando e esperando ele voltar e que a gente receba ele com festa na hora que ele voltar. É verdade. É interessante que a Bíblia mesmo traz tantos exemplos, né, de casos que mostram assim, que são pessoas, são humanos, são pecadores, né, que as famílias não são perfeitas, né, todos têm os seus desafios, as suas dificuldades. E aí eu acho que é bem interessante também, né, pastor, a gente falar sempre isso, né, do orar. E eu me lembro que o pastor Leonídio também, quando esteve aqui, né, ele deu o testemunho dele também, né, do pai que orava muito por um filho, né, um irmão do pastor Leonídio, que também, né, estava meio desgarrado, e foi assim por anos, né. Então a importância de orar, né, Tiago nos fala sobre essa importância de orar pelos nossos irmãos, né, porque a oração tem poder e tudo mais. E é justamente isso, né? A gente, às vezes, falta um pouquinho de empatia dentro das famílias. A gente se colocar, porque a gente pensa muito na nossa vontade, né? Eu, como um casal, por exemplo, né? Ou os pais para os filhos também, eu quero que seja assim, né? Mas aí a gente tem que também, às vezes, ouvir mais. Eu me lembro que ele falou isso, né? Através disso, tu também vai estar fazendo, dando o seu testemunho e também fazendo a sua missão, né? Exatamente. Às vezes a gente idealiza uma situação que não é aquela que vai acontecer, e o filho não pensa isso. Agora, a Luana, nas palestras, eu sempre, na parte final, eu tinha assim, uns conselhos práticos, e um que eu quero deixar aqui. Gente, nós não tem força maior no mundo, do que o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a boa notícia do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Não tem poder maior do que o Evangelho, né? E muitas vezes as pessoas, nesse contexto, elas, em vez de usar esse poder, elas se apegam a outros poderes, né? Por exemplo, um filho comete uma coisa que o pai e a mãe não gostariam, daí chama o filho e fala, filho, que vergonha. Olha como é que nós vamos ficar agora, seus pais. Olha a vergonha que você está fazendo a gente passar. Que vexame. Com que cara agora nós vamos ficar na igreja? Você fez... Ora, isso é pegar o filho, botar embaixo da sola do chinelo e praticamente entregá-lo a Satanás, né? É praticamente entregá-lo para... Porque o filho, ele vai dizer, pai, eu destruí a reputação do pai, eu destruí a honra do pai, eu tenho vergonha de ficar em casa e tenho vergonha de ir na igreja onde meu pai e minha mãe são tão benquistos, né? A Bíblia nunca nos diz para fazer isso, né? A Bíblia, lógico, nós temos que pregar a lei para as pessoas, mostrar o erro, mas a partir do momento em que as pessoas reconhecem o seu erro, a boa notícia é Jesus morreu, Jesus perdoa. Jesus perdoa. E aí, gente, assim, esse poder do Evangelho, ele é um poder que move, ele é um poder que reconstrói, ele é um poder que faz nascer de novo, que faz ressurgir, né? Então, na minha experiência pastoral, quando tinha problemas, a grande dificuldade era convencer os pais de ser evangélico com os filhos deles, porque eles queriam que o pastor viesse com um chicote. Eles queriam que o pastor viesse com um chinelo, né? Pastor, mas tu está sendo muito mole com o meu filho. Pô, mas o teu filho precisa, lógico que ele precisa reconhecer o erro, mas muitas vezes já está sentindo na pele o erro que cometeu, né? Então, o Evangelho, assim, a dica que eu dou para os pais, para a família, conheça o Evangelho. Não conheça superficialmente a Escritura, conheça profundamente. Viva o Evangelho. Né? Primeiramente, cria no Evangelho e viva o Evangelho. Porque onde as pessoas conhecem o Evangelho
creram o Evangelho e vivem o Evangelho, o que vai prevalecer? O amor. O amor. Né? O amor de Deus que é estendido pelo Evangelho, o amor de Deus que é compartilhado. E aí eu pergunto, qual é o cidadão de sã consciência que não queira permanecer num lugar onde que reina, onde o vínculo da perfeição, conforme diz o apóstolo Paulo, é o amor. Qual é o cidadão que não vai querer fazer parte de uma família dessas? Qual é o cidadão que não vai querer fazer parte de uma congregação? Por isso, uma outra dica que eu sempre dei. E tem tudo a ver com a temática desse ano, né? Do amor cristão. Do amor cristão, vivendo e compartilhando o amor cristão. Exatamente. Né? Então, uma outra dica que eu sempre dei, assim, faça do seu lar um ninho de amor. E faça da sua congregação uma extensão do lar. Gente, isso funciona. Funciona porque eu já fui pastor em 2 congregações e a gente trabalhou essa questão assim de realmente viver o amor. Eu contei várias vezes nesses fóruns, quando eu fui pastor em Cacoal, uma congregação enorme, nós tínhamos muita gente nos cultos, né? E eu pedi para eles viver esse amor em casa e fazer da congregação uma extensão do lar. E na saída do culto eu abraçava e dava um beijo nas crianças. E acreditem se quiser. Se não acreditar, pode perguntar para os irmãos de Cacoal. Tinha crianças que passavam por mim e voltavam para o final da fila para ser abraçada para receber o segundo beijo, o segundo abraço. Tá? Então, e as crianças vinham, né? E os pais vinham. E a igreja estava cheia, o trabalho com as crianças ia bem, com os jovens ia bem, com os adolescentes ia bem. E não tinha fórmula nenhuma, a não ser viver o amor. Então, assim, às vezes as pessoas trocam aquilo que é essencial. Lógico que é importante buscar auxílio na ciência, é importante buscar estratégias humanas, mas elas não podem substituir aquilo que é essencial, o Evangelho, né? E esse amor de Deus por nós, esse amor de Deus vivido entre nós, que é o vínculo da perfeição e que une perfeitamente todas as coisas, né? Então, se eu posso deixar uma dica para você, pai, para você, mãe, faça isso. E depois, uns 4, 5 anos, você me liga, a gente vai conversar e você vai concordar comigo, porque isso é bíblico, isso é verdade. Eu sempre digo também, né, há formas e formas de falar as coisas, né? Tu pode falar a mesma coisa de uma forma diferente, né? Sem atingir tanto uma pessoa, né? Então, é aquela questão como você falou, né? Sobre as palavras serem duras, né? Ou serem construtivas, né? Serem motivadoras para que a pessoa realmente possa... Porque isso também é diferente de como a pessoa absorve, né? E vai entender como uma crítica ou não, um incentivo, né? Com amor, né? Tu pode estar ensinando com amor, né? Disciplinando com amor. Inclusive, Luana, assim, quando pais têm 2, 3 filhos, tem muitos pais que inconscientemente eles têm tratamentos desiguais. No meu caso, na Bíblia tem a história lá de Jacó e Esaú, né? Nós sabemos da tragédia que isso foi, porque o pai gostava mais de um e a mãe de outro, que eram gêmeos, né? E às vezes, assim, pais perdem os seus filhos pelo simples fato de darem tratamentos diferentes, às vezes sem perceber, né? Então, ou fazerem comparações. Meu filho, sua filha tira 10 e você tira 7. Tá, mas e que diferença vai fazer isso, né? De repente, ele não vai tirar o 10 em matemática, mas ele vai ser bom em artes, né? São dons, são habilidades. É verdade. Então, é nessas coisas que, às vezes, os pais inconscientemente despertam a ira dos filhos. E o que Deus diz? Pais, criai vossos filhos na disciplina e demonstração do Senhor. E também diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, às vezes, os pais, inconscientemente, eles provocam os filhos deles a ira, né? Então, é um assunto assim que precisa ser muito estudado, muito trabalhado. E não querer logo sair achando culpados, né? Porque muitas vezes o culpado pelos meus problemas sou eu mesmo, né? E eu preciso, então, começar essa avaliação por mim mesmo. Quando se trata de família, especialmente. Aí uma coisa que a gente enfatiza muito, Luana e irmãos, é a função do pai. Do pai, né? Nós vivemos numa sociedade que procura terceirizar tudo, né? E a Bíblia ela é muito clara que quem é o responsável primeiro pela harmonia, pelo bom andamento do lar, é o pai. Inclusive, lá em Efésios, quando diz assim, filhos, obedecei a vossos pais, tem uma palavra na língua grega lá, que se refere pai e mãe, aos dois.
Agora, quando diz pais, criai vossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, é outra palavrinha grega que se refere ao pai homem, ao pai do sexo masculino, né? Então, a gente vive numa cultura machista, onde muitas vezes o homem quer ser, né, que se impõe tal, e deixa de fazer aquilo que é essencial, de ser um sacerdote. Martinho Lutero entendeu tão bem isso que, quando ele escreveu o Catecismo Menor, em cada uma das 6 partes, ele colocou na introdução como o chefe de família deve ensinar com toda a responsabilidade, não sei como é que continua, mas sempre atribuindo ao pai a tarefa. Eu sei que as mães fazem um trabalho maravilhoso dentro dos lares e elas devem fazer, mas a responsabilidade primeira pela boa condução do lar tem que ser do pai. Com certeza. E tem mais recadinho chegando aqui, o pessoal participando pelo facebook.com/radiodaielb, o pastor Vendel Sirim, ele escreve: moralismo é complicado. Porto Velho, nosso irmão, né? Colega. Bom dia, que Deus abençoe sempre vocês, escreve ele também. Tem mais recadinho aqui na nossa live no facebook.com/radiodaielb. O Wanderson Maier também tá ligadinho. Bom dia, pastor, bom dia a todos. Também o pastor Paulo Henrique Voltz, bom dia, sempre assuntos relevantes, abraço, escreve ele. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Também o Jonas Wendler, sabe as palavras, pastor Geraldo? Um abraço da comunidade Emanuel de Serra, no Espírito Santo. Opa, um abraço para vocês. Olha, tive o privilégio de estar nos 40 anos da comunidade. Congregação maravilhosa, né? Também a Irma Schulz Otto, do Espírito Santo, está ligadinha aí na programação, na escuta. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Também a Vedima Yancy, bom dia, pastor e minha irmã e irmão em Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Também a Tacilda Plaque. Bom dia, pessoal lindo e importantes comentários do pastor. Um abraço de luz, escreve ela. Obrigada aí pela participação, pela interação. Também a Vivian Steinck, de Ijuí, aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, está na escuta. A Krista Heideck, muito lindas as palavras do pastor, né? Nelly Assis também está ligadinha. Bom dia, da congregação Picada da Cruz, escreve ela. Obrigada aí pela participação. Picada da Cruz é a terra que o pastor Martinho sempre diz que é o centro do universo, né? Ah, tá certo. Ele é nascido ali, né? Eu já tive a oportunidade de estar nos 90 e poucos anos da congregação, em Picada da Cruz, um povo muito querido. Um abraço para todos eles lá, né? Um grande abraço. Então, também o Renato Rani está aqui com a gente. Abraço para toda a Irmandade, abençoado dia. Escreve ele. Ney Eduardo Knob, também da Comunidade da Paz, está participando aí com a gente, de Concórdia, Santa Catarina. Elvira Nimmer, bom dia, sou de Ministro Andreasa, Rondônia, olha só, lá da terra do pastor Geraldo também, né? Próximo, bem pertinho de Cacoal, povo querido, maravilhoso também. Muito bom. Também Vainir Vorpaga, bom dia, Deus abençoe as famílias, escreve ela, um grande abraço, obrigado pela companhia. Também Valdemiro Schneider, um bom dia para vocês, de Afonso Cláudio, Espírito Santo. A Denilza Bispo, um abençoado dia a todos, ela que é de Recife, um grande abraço. E os outros recadinhos a gente já leu, a gente agradece, né? Todo mundo que está ligadinho, interagindo com a gente, participando, mandando seu alô, o seu recado, o seu bom dia. E, pastor Geraldo, queria ver, né, se o senhor tem mais algumas dicas, porque como o senhor falou, né, a gente tem muitas orientações bíblicas, né, a própria história, tanto no Antigo no Novo Testamento, né, a gente tem aí que, para ajudar, principalmente nesses dias tão desafiadores, né, que a gente tem aí de relacionamentos, né, entre a família cristã, se a gente tem mais alguma dica aí para nossas famílias. Uma dica que eu quero dar também é que façam sempre a leitura da Bíblia nessa ótica, né? Na ótica de Deus querendo cuidar dessa instituição tão especial que é a família. Por exemplo, você tem os 10 mandamentos. Tem pessoas que acham que os 10 mandamentos são um fardo. E não são. Os 10 mandamentos são orientações de Deus para o nosso bem. E se você pegar os 10 mandamentos, você vai encontrar vários deles que é para preservar a família. Né? Quando diz, honra teu pai e tua mãe, para preservar a autoridade dentro da família. Né? Não cometerás adultério. Né? Deus preservando a união matrimonial. Né? Quando Deus diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, é Deus procurando preservar a família. Quando Deus, na conclusão dos mandamentos, diz assim, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está mostrando? Como Ele quer abençoar por meio da família. Né? Então, primeira coisa, procurem ler a Bíblia desse ponto de vista. Quando, por exemplo, Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaac, né? E ele pede para o Eliezer fazer uma promessa de que não buscaria uma mulher que fosse fora da sua parentela. Nós vemos de novo a preocupação em preservar e cuidar da família. Então, leiam bastante a Bíblia nessa ótica. E uma outra dica prática, assim, ó, gente, vocês não podem querer que os filhos de vocês gostem de algo que vocês falem mal. Satanás, ele tem uma estratégia, assim, incrível e que tem funcionado muito. Ele tem colocado as pessoas a falarem mal da sua igreja, a falarem mal dos seus pastores, a falarem mal dos seus irmãos de fé, né? O que acontece? Se você for à igreja e você volta, como disse o pastor Martinhos ontem em alguns dos fóruns, e você volta disposto a comer pastor frito na hora do almoço, ou seja, você já volta falando mal do pastor, você volta falando mal do sermão, você volta falando mal das pessoas. O seu filho que está no banco traseiro do carro, que talvez você acha que nem está ouvindo o que você está falando, ele está assimilando aquilo ali. Né? E depois você vai querer que ele vá com alegria para a igreja. Né? Então, ó, fale bem da sua igreja, fale bem do seu pastor, fale bem do cristianismo. Quando tem problemas, vai lá e conversa com o pastor, conversa com as pessoas, resolve da forma correta. Até porque não tem o que seja perfeito, né? Tem. Tudo, mesmo na igreja também, são humanos, são pecadores, então não existe nem na família perfeito, nem na igreja perfeito, né? Todos os relacionamentos, o emprego perfeito, enfim, não tem, né, pastor? Então a gente tem que aprender a respeitar, né? Ser empático, como eu sempre digo, né? Se colocar no lugar do outro também. E para aprender a se relacionar bem, né? Eu estive numa casa, e eu conto isso com tristeza, tá? Eu estive numa casa durante o meu tempo de ministério, onde o Senhor falou assim, pastor, eu não sei por que eu perdi meus 4 filhos para o mundo. Eles tinham 4 filhos e nenhum era da igreja. E aí a esposa olhou para ele, nem deixou eu responder. A esposa olhou para ele e falou assim, meu bem, você a vida inteira falou mal dos seus pastores e da sua igreja. Como é que você espera agora que os seus filhos, em idade adulta, gostem de uma instituição que você sempre falou mal? Então, isso é que nem um câncer, cara. Isso é fatal. Quando você fala mal dos seus irmãos de fé, quando você fala mal da sua igreja, quando você fala mal do seu pastor dentro de casa, a tendência é que os seus filhos não vão gostar da igreja. E quando eles forem adultos, eles não vão querer ir para a igreja. Lógico que você também não vai ficar iludindo eles. A realidade, a gente tem que sempre encarar ela. Mas fale das coisas boas, né? Normalmente, durante um culto, durante um evento na igreja, acontecem 80 coisas boas e 2 erradas, né? E qual é a nossa tendência? É falar daquelas 2 que não deram certo e esquecer as 80 coisas boas. Então, fala das coisas boas, né? Aponta sempre para Jesus, né? Eu lembro do meu querido pai, que já falecido, nós tínhamos culto uma vez por mês, né? E aí a gente sentava lá na área e ele ficava perguntando para nós, o que foi que o pastor falou? E ele ficava durante uma semana ou 2 destacando algumas coisas que o pastor falou. Coisas positivas. E nós todos na igreja, né? Todos na igreja. Em algum momento lá na minha família se começou a falar mal de pastores, né? E ali nós tivemos alguns problemas, né, com alguns dos meus irmãos. Mas graças a Deus depois todo mundo acordou e viu que não esse é o caminho. Então, se eu posso deixar essa dica para você, meu querido, fale bem da igreja de Cristo, não só da IELB. Fale bem das outras igrejas também, elas têm coisas boas, elas fazem um trabalho maravilhoso. Lógico, tem coisas que a gente não concorda. Essas a gente vai discutir com os líderes deles em momentos apropriados, né? Mas, assim, com os filhos, com as pessoas, vamos destacar as coisas boas, os pontos positivos, aquilo que constrói, aquilo que edifica, né? Com certeza, é isso aí. Sabe as palavras, pastor, a gente agradece muito, né, essa participação com a gente, trazendo dicas, orientações e a palavra de Deus, né, que é tão importante aí para a gente lembrar, principalmente com o tema que a gente tem esse ano, né, de compartilhar o amor cristão. Acho que tem tudo a ver também com isso, né?
E tem vários recadinhos aqui ainda, o pessoal participando com a gente no facebook.com/Rádio o pastor Francis Dietrich Hoffmann também tá ligadinho, ele escreve abraço para todos da rádio, em especial ao nosso pastor presidente, escreve ele. Obrigado, Francis, queridíssimo Francis de Gramado, né? É verdade, um grande abraço, pastor Francis. Também a Sonilene Santana, bom dia, pastor, saudade de toda a sua família, sou de Cacoal, Rondônia. Ô, minha querida, nós também, com muita saudade. Eu vou ter o privilégio nos concílios, né, de ir a Cacoal, mas a minha família, infelizmente, não poderá ir. Mas não vai ter outras oportunidades. Espero ver você, tá, querida irmã, e todos os irmãos lá em Cacoal, tá bom? Amém. Também Vanderlene Bringman, linda mensagem, pastor. Um grande abraço de Herveiras, aqui no Rio Grande do Sul. Também está ligadinha na programação. Obrigada. Também a Judita Rache. Assunto muito bom. Que bom poder ouvir palavras. Deixa eu voltar aqui, porque entrou outro comentário e sumiu. Assunto muito bom. Que bom poder ouvir palavras de orientação e ajuda para nossos pais. Parabéns. A Judita. Também a Adalgisa Mansky. Bom dia para você. Sou de Linhares, no Espírito Santo. E Roni Viana, pastor, né? Pastor Roni. É Roni, aqui de São Leopoldo. Tive o privilégio de estar na instalação dele no último domingo. Olha só, família, tudo começa aí. É a base, né? Weber Roni Viana. É novo pastor da comunidade Concórdia, junto com o pastor Meister, né, de São Leopoldo. Amém, parabéns aí, que Deus abençoe o pastor Roni e toda a família aí em São Leopoldo. Pastor Geraldo, a gente agradece muito essa participação aqui conosco, né? Compartilhando um pouco aí da temática, da sua temática no Fórum de Educação Cristã, falando sobre a família cristã. E a gente deixa o microfone aberto para suas considerações finais e a sua despedida. Quero agradecer a oportunidade, Luana Bandeira, que está sempre aqui com muito carinho fazendo os trabalhos técnicos. Estou um pouco rouco hoje, peço desculpa para vocês, né? É a série de participações aqui na rádio, tomou a sua voz. Falando bastante, né? Mas uma grande alegria estar aqui. E assim, confie em Deus, confie em Jesus. Família é uma instituição de Deus, é uma instituição que Jesus veio também para resgatar. E pode buscar as estratégias, os recursos humanos, mas todas esses são secundários, né? Confie naquilo que é essencial, na palavra de Deus, né? Lâmpada para os nossos pés é essa palavra e luz para os nossos caminhos, né? Se essa palavra estiver presente, mas não apenas de forma teórica, sobretudo de forma prática, se essa palavra for crida, vivida no lar, o lar vai valer a pena. E o lar vai ser aquele porto seguro, no qual Deus vai poder cuidar de nós enquanto estivermos aqui no mundo e vai nos conduzir em segurança para o lar perfeito, pleno e eterno com Ele nos céus. Então, que Jesus esteja iluminando pais, mães, filhos, e que o Evangelho esteja iluminando, fortalecendo e sendo o poder, né? Aquela força que move todos a caminharem no caminho que conduz à vida eterna. E desejo isso para todos vocês, para todos os nossos queridos ouvintes. Um forte abraço, também um abraço em nome da minha família, então, né? A Carla, certeza. Minha querida esposa, a Irena, minha querida filha que está em Panambi, o Henrique, que ontem começou a sua faculdade, está na fase nova. Olha. E também a minha família de Santa Catarina, né? Minha mãe, meus irmãos, a Lili, que seguidamente está acompanhando a nossa programação. É, a Lili Schiller, de Dionísio Cerqueira, né? A Lili, sempre minha irmã, ligadinha também. Então, eu também dedico um abraço muito especial para a minha querida família, que me cuidou de uma forma tão linda, né? Até hoje eles me cuidam com as orações, com os conselhos, né? Então um abraço muito especial para eles também. Enfim, um abraço para todos vocês e Jesus, né, é o nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele quer cuidar de nós na família, né? Na família sanguínea, na família da fé, e nos levar para a sua grande família depois no reino eterno. Amém, pastor. Mais uma vez agradecer, mas antes da despedida final, aí tem mais uns recadinhos, ó. A Nina Rosa Bento também aqui com a gente. Bom dia a vocês, de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Deus abençoe, sabe as palavras, escreve ela. Também Cledson Lima, bom dia, pastor Geraldo e Luana, saudades de acompanhar o Revista CPT. Muito bom ouvir os conselhos do pastor. Abraço a todos de Ananindeua, no Pará. Olha. Lá é a paróquia do pastor Valdir Clema, né? Olha, que legal. Lugar, pessoal muito querido, né? Muito legal. Um grande abraço para o Cledson. Também Edgar Stenzel, bom dia, tá na escuta. O pastor Cláudio Ramir Schreiber, cheguei de Piedade de São Paulo na área, escreve ele. Depois quiser acompanhar completo, né?
fica aqui disponível no YouTube, no Facebook. Aliás, no YouTube a gente teve um probleminha e entrou no ar agora há pouco, mas o pessoal que estava esperando pelo YouTube, não se preocupe que depois vai estar na íntegra também lá no YouTube, no Facebook e também no nosso podcast que você pode acessar em radiocpt.com.br. Tem mais recadinho aqui chegando ainda. Evanir Lights, que bom dia, também está na escuta. Ruth Mutz também está aqui com a gente. Bom dia, tive o privilégio de conhecer o pastor Geraldo em Cacoal. Isso aí. Que legal. Então é isso aí, a gente agradece mais uma vez, pastor Geraldo, bênçãos de Deus, né? Abençoado final de semana, que Deus abençoe o senhor aqui na liderança, né, dos trabalhos na diretoria nacional da Igreja Luterana e também na sua vida pessoal. Obrigado, eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui. E falando em família, esse final de semana eu vou ficar em casa. Coisa boa, curtindo a família também. Isso é muito bom também. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E a Carla vai gostar, né? Dia Internacional da Mulher, o senhor vai estar junto aí, tá bom, ótimo. E a Irena está vindo aí. A Irena vai chegar amanhã, então vai ser bem legal. Que Deus abençoe vocês. E te agradece também todo mundo que ficou ligadinho na nossa programação, acompanhando no Facebook, no YouTube. Lembrando também que depois fica disponível no nosso podcast. E também reforçando o convite para que você acompanhe o programa Teologando 2 horas da tarde com o vice-presidente de ensino da IELB, pastor Joel Miller, que hoje vai estar recebendo os estagiários aí do Seminário Concórdia, da igreja, né, de 2019, o Lucas Nunes, Jonathan Ferreira, Roberto Gerlock e Rodrigo Ersching, que vão estar aqui nos estúdios da Rádio Cruz para Todos, para bater um papo, conhecer um pouquinho mais, né, desse importante trabalho deles aí, eles que depois já vão se preparar aí para a formatura. Então, você é convidado a acompanhar aí 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E lembrando, né, que sexta-feira também é dia de CPT na TV, lá na Ubra TV, 12h30, todo sábado. Quem é aqui da região metropolitana, né, pode estar acompanhando no canal 48 da TV aberta ou no 21 da NET. E depois, para quem é de fora daqui, não tem acesso à Ubra TV, pode estar acompanhando no YouTube da Ubra TV, que também fica disponível por lá. Eu desejo a todos um abençoado final de semana. E segunda-feira, não esqueça a revista CPT Kids. Eu não vou estar aqui, mas a Magali Schmidt e a Cintia esperam vocês com um programa muito especial, 10h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.